Investir em renda fixa em dólar, renda fixa nos Estados Unidos, tudo o que você precisa saber para começar a colocar uma parte do seu patrimônio para rentabilizar em moeda forte, que é o dólar. No vídeo de hoje a gente vai explicar aí na prática quais são os principais aspectos da renda fixa nos Estados Unidos e como fazer na prática e qual é a melhor forma. Antes de tudo, é legal você entender que existem diversos tipos de renda fixa, assim como no Brasil. Tem renda fixas mais de curto prazo, outras de médio prazo, outras de longo prazo, nós temos isso lá fora também. Inclusive a gente tem rendas fixas mais seguras, outras menos seguras, outras mais arriscadas, mas com potencial de trazer uma rentabilidade um pouco melhor, assim também como temos aqui no Brasil. Então o paralelo ele é muito parecido. Curto, médio e longo prazo, baixo risco, risco moderado e risco elevado, sempre atrelado ali ao quanto você quer ganhar. Bom, para quem já me acompanha aqui, já sabe que eu gosto de falar sobre ativos geradores de renda em dólar. Eu não gosto de falar sobre ativos no Brasil, inclusive porque não necessariamente para montar uma carteira de investimentos você precisa ter investimentos no Brasil. Os investimentos que a gente traz aqui, os ativos, as classes de ativos, todas elas têm uma parte relevante das suas receitas no mundo todo. Então você não precisa se limitar a uma única geografia, como muitos especialistas gostam de fazer. Fundos imobiliários, ações no Brasil. Enfim, você pode sim montar uma carteira global para tirar o seu risco Brasil aí da carteira e, enfim, conseguir performar em moeda forte o seu patrimônio com empresas que operam no mundo inteiro. Dá para fazer isso sim. Mas claro, dá para ter ativos no Brasil, a gente tem alguns ativos muito bons aqui no Brasil, inclusive a renda fixa no Brasil costuma ser muito boa. O IPCA+, tem tido taxas atrativas ali, que a gente chama de ganho real. Então dá para montar uma carteira assim no Brasil, mas eu gosto de falar que carteiras globais são muito mais seguras e tendem a trazer uma rentabilidade maior para quem investe de forma global, e é isso que a gente traz aqui no canal. E hoje a gente vai falar especificamente de renda fixa. Quem vos fala aqui é Thiago Armentano, analista de ativos mobiliários da casa de análise Simpla Club. E eu sou especialista em ativos globais, em ativos que trazem renda em dólar, em moeda forte pra gente. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a renda fixa, como fazer isso na prática, e aí você vai entender ali quais são os principais aspectos, o que a gente olha para colocar a renda fixa ou não no nosso portfólio. Enfim, fica comigo até o final que você vai gostar. Inclusive, quem já é inscrito aqui no canal, me acompanha, sabe que eu trago bastante conteúdo em dólar, aí, principalmente equity, grandes empresas que tendem a se valorizar no longo prazo e trazer um ganho de capital mais elevado do que prioritariamente a renda fixa. Mas é legal sim a gente diversificar, ter renda fixa para trazer um pouco mais de segurança. Inclusive, você consegue investir em renda fixa sem sair de casa. Inclusive, se você estiver sentado no seu sofá e assistindo esse vídeo, você vai conseguir fazer, porque é simples, através de um aplicativo no celular. Numa corretora brasileira mesmo dá para fazer, numa corretora estrangeira dá para fazer melhor ainda, porque lá tem muito mais opções. Então não tem desculpa. Inclusive, se você quiser abrir conta numa corretora estrangeira, você leva aí 5 minutos se você tiver o seu CPF aí na mão. É muito simples. A gente tem diversas corretoras que são amigáveis para os brasileiros. A gente tem a corretora do Banco Inter, a gente tem a corretora Evelyn, que é uma das mais conhecidas, e a gente tem também a Nomad. E se você quiser ganhar até $20 na sua primeira operação de câmbio, você consegue na Nomad, tá? Só você utilizar esse código que eu vou deixar aqui na tela, THI20. Você utilizando o código no seu cadastro, você fazendo ali sua primeira operação de câmbio, você consegue ter um cashback aí bacana e às vezes acelera aí os seus primeiros aportes. Outro negócio legal da Nomad é que você consegue viajar com o cartão da Nomad, consegue fazer compras internacionais. Muita gente que vai para os Estados Unidos utiliza a Nomad para isso. Lá tem aqueles ATMs, que são aqueles caixas eletrônicos, onde você consegue sacar dólar, enfim. A Nomad tem crescido muito, dá para você investir através da Nomad, dá para você ter conta corrente em dólar também através da Nomad. Inclusive na Nomad você consegue investir em renda fixa nos ativos que eu vou falar aqui, principalmente se você quiser se expor aí uma classe de ativos nova na sua carteira, se você já investe no exterior. Agora, para isso é importante você entender primeiro como que é a sua alocação global.
De cima você olha quanto que você tem no Brasil e quanto que você tem no exterior. Ah, Thiago, eu gostei do que você falou, só vou ter investimento no exterior também. Beleza, legal. Só que você precisa diversificar a sua carteira. Você precisa ter ali, pelo menos, ali algumas classes de ativos que te tragam um certo nível de segurança caso o mercado oscile. E deixa eu te explicar uma coisa bem importante, ele vai oscilar, tá? Então é importante que você diversifique, tenha setores diferentes na sua carteira, tenha segmentos que são propícios de repente a ter uma maior valorização. Dá para ter ativos que são mais geradores de renda para quem está no momento da vida onde quer usufruir do patrimônio. Dá para ter ativos que tendem a se valorizar mais, aquelas ações que têm potencial de crescimento, que devem entregar receitas cada vez maiores. Dá para a gente fazer esse mix. Inclusive tem outros vídeos aqui no canal que dá para você se aprofundar nisso. Tem um vídeo aqui, inclusive, que eu ensino como montar uma carteira para você do zero, com qualquer dinheiro que você tiver. Inclusive, pessoal, para quem está começando a investir agora, até mesmo no exterior, dá para começar com mixaria, dá para começar com R$30 ali para sentir o mercado, fazer o primeiro investimento, enfim. Principalmente lá fora, pessoal, que dá para você comprar uma fração de um ativo, é muito simples de investir. E traz uma facilidade em termos de, para quem quer ganhar confiança, muito grande, porque você não precisa começar com 3, 4 mil reais, você pode começar ali com 20, 30 reais, entender e começar a sentir ali como é que as coisas funcionam. Mas vamos lá, como é que a gente faz para conseguir se expor à renda fixa nos Estados Unidos? Vou fazer um checklist aqui com vocês. Primeira forma é através dos ETFs. Para você que ainda não sabe o que é um ETF, é um fundo de investimento negociado na bolsa, simples assim, é um fundo de investimento. Esse fundo compra ativos. E por que a gente investe em ETFs quando a gente fala de renda fixa americana? Porque nós brasileiros, para a gente conseguir investir diretamente numa renda fixa americana, a gente precisaria ter o social number, a gente precisaria ter o CPF americano para fazer isso. Ou então a nossa corretora teria que fazer uma ponte, disponibilizar uma classe de ativo ali para a gente conseguir. E não precisa disso tudo, não precisa essa dificuldade toda. Dá para fazer através de um ETF. Na Nomad você consegue investir em qualquer ETF que eu vou trazer aqui, que são fundos que investem em ativos de renda fixa. Inclusive, quais tipos de renda fixa legal a gente ter? A gente tem aqueles mais arriscados e aqueles menos arriscados. Começando pelos menos arriscados. Títulos do governo, igual a gente tem aqui no Brasil. O título do governo costuma ser o título mais seguro da economia. Enquanto os mais arriscados geralmente são de instituições financeiras menores ou então de empresas. Aqui no Brasil a gente chama de debentures. Lá fora eles chamam de corporate bonds. Então dá para você se expor a qualquer uma dessas classes de ativos aí que eu falei. Tanto em corporate bonds, que são empresas que distribuem aí títulos de dívida e você consegue ganhar uma rentabilidade em cima disso, um percentual. Inclusive, empresas brasileiras, elas disponibilizam lá fora esse tipo de dívida, acabam pagando até mais em dólar do que elas pagam aqui no Brasil, mas quando você compra uma corporate bond, quando você compra ou uma debenture aqui no Brasil, você está correndo o risco da empresa quebrar. Então, por isso que a gente fala que os títulos do governo são os mais seguros. E para isso, como é que a gente faz para começar a investir? Você precisa abrir conta numa corretora. Se você tiver mais de 18 anos e um CPF, você consegue abrir conta em corretora em 5 minutos. Dá para a gente fazer os investimentos, alguns deles aqui no Brasil, numa corretora brasileira mesmo, só que a gente tem opções limitadas. Por isso que eu vou trazer os exemplos de uma corretora estrangeira. Até porque para abrir conta numa corretora estrangeira você leva 5 minutos e a Nomad ainda consegue te dar aí um cashback de até $20 se você usar o código que eu falei aqui anteriormente no vídeo. Bom, vamos lá. Vamos falar os principais ETFs que a gente consegue fazer aportes em renda fixa nos Estados Unidos. Começando por aqueles de curto prazo. A gente tem ETFs que investem em títulos de curto prazo, ETFs que investem em títulos de médio prazo e aqueles que investem em títulos de longo prazo do governo. O governo ele precisa se financiar de alguma forma, então ele emite dívida para conseguir dinheiro e ele paga juros para isso. E aí que surge a renda fixa. Tiago, mas e os impostos? Sim, os impostos também são uma forma que os governos se financiam. Só que muitas vezes, para eles conseguirem ampliar o seu leque de possibilidades,
para construir uma ponte, para construir algum tipo de estrada, alguma infraestrutura que ele deseja, ele vai lá, emite um título e você empresta dinheiro para o governo. É simples assim. Nos Estados Unidos funciona assim, no Brasil funciona assim, quase todos os lugares do mundo funcionam assim. Sugiro, inclusive, que você invista em títulos de governo que sejam seguros, tá? E não, por exemplo, no governo da Venezuela. Seria muito legal. Então você vai ver lá, tá pagando 50% ao ano, só que o título é uma porcaria, e o governo da Venezuela, quando você quiser... Venezuela é só um exemplo. Quando você quiser repatriar o seu dinheiro, você não vai conseguir. Por quê? O governo vai te dar calote. Isso aconteceu, por exemplo, com os nossos irmãos na Argentina, que deram calote no FMI, por exemplo, que é o Fundo Monetário Internacional. Mas voltando aqui para o nosso assunto central, quais são os principais ETFs que a gente tem para conseguir investir em renda fixa? Começando pelos de curto prazo, tá? Um ETF que tem um curtíssimo prazo ali, de 1 a 3 meses, o ETF BIL. Esse ETF ele vai investir em títulos de curto prazo do Tesouro Americano, e lá fora eles costumam ter títulos mais atrelados a uma taxa pré-fixada. Então, grande parte do conteúdo que eu vou trazer aqui vai ser de títulos pré-fixados. Quando não for pré-fixado eu aviso, tá? Mas a princípio os próximos ETFs que eu vou falar são pré-fixados. Lá fora isso é mais comum, eles têm uma taxa mais estável, eles têm uma inflação muito mais estável que a nossa, então um título pré-fixado lá fora costuma ter um nível de segurança muito maior do que um título pré-fixado no Brasil, porque o título pré-fixado no Brasil, muitas vezes, ele corre risco de você receber menos com ele do que, por exemplo, se você colocar seu dinheiro no Tesouro Selic, por conta da variação de taxa, tá? Mas lá fora é um pouco diferente, o mecanismo é diferente, a economia funciona, a gente tem uma taxa de inflação equilibrada, a gente tem, enfim, taxas que costumam ser melhores em termos pré-fixados. E o ETF T-Bill, ele investe, aliás, o ETF Bill investe em T-Bills, que são títulos de curtíssimo prazo, de 1 a 3 meses. E a gente tem o segundo ETF da nossa lista, que é o ETF SHV, que investe em T-Bills de 1 a 12 meses. E a gente tem o nosso terceiro ETF, que é o SHY, que investe em títulos de 1 a 3 anos. Nesse caso aqui, começa ao médio prazo. Começa a investir em T-Notes. T-Bills são aqueles títulos de curtíssimo prazo, geralmente até 12 meses. As T-Notes costumam ser de prazo médio. E aqui o SHY, ele investe em títulos de 1 a 3 anos, tá bom? Quarto ETF da nossa lista, o ETF IEI, que investe também em títulos de médio prazo. Ele pega aí T-Notes de 3 a 7 anos. Pessoal, aqui está o grande ponto. Quando a gente olhar as taxas, provavelmente os de médio prazo, na média, vão pagar mais do que aqueles de curto prazo, porque eles trazem riscos embutidos. Lembrando que um ETF, ele compra uma cesta de títulos, e esses títulos, eles podem sofrer marcação ao mercado. O que isso significa? Que durante o período onde você está com o seu dinheiro investido, esse título ele pode variar o preço dele. Então, não necessariamente você vai ter uma rentabilidade linear, principalmente em títulos pré-fixados, tá? Então, isso é importante. E, geralmente, títulos de médio prazo, se você ficar com eles dentro do período de médio prazo, que é mais ou menos o período que o ETF ele compra ali de título, você provavelmente vai ter uma rentabilidade melhor do que um título de curto prazo, se as curvas não estiverem invertidas, claro. Mas isso acontece porque você tem um risco maior quanto maior o prazo do título, tá? Títulos de curto prazo têm riscos menores e têm taxas também normalmente menores, tá bom? Então as T-Bills costumam ser mais seguras do que as T-Notes. Lembrando que T-Bills pegam títulos aí de até 12 meses. As T-Notes vão pegar títulos aí até 10 anos, tá bom? Bom, a gente falou sobre o Bill, sobre o SHV, sobre o SHY e aí a gente falou sobre o IEI. São esses os 5 títulos, aliás, são os 4 títulos são os 4 ETFs que investem em títulos do governo americano. Vamos para o nosso quinto ETF, que é o IEF, que investe em T-Notes de 7 a 10 anos. Aqui o prazo começa a ficar um pouco mais longo. Vou deixar essa relação aqui na descrição do vídeo para facilitar a vida de vocês. Tá bom? E aí, quem quer investir por um prazo longo aí, de mais de 10, 15, 20 anos, a gente tem ali o ETF TLT, que investe em bonds de 20 anos do Tesouro Americano.
é mais para quem está pensando em longuíssimo prazo. Pode ter variação do título ao longo dos títulos do ETF ao longo desse período, ou seja, é um ETF que tende a ter uma volatilidade um pouco maior, mas ao final do período provavelmente você vai ter uma rentabilidade melhor do que os títulos de curto prazo. Pessoal, esses aqui são os principais ETFs relacionados ao governo americano. São aqueles que têm uma segurança embutida muito grande, tá? Existem outras formas. Inclusive, tem um ETF aqui que eu vou dar de bônus para vocês, que é o TFLO, que ele investe em float notes, que variam de acordo com a taxa de juros básica de curto prazo dos Estados Unidos. Elas, aqui, para fazer um paralelo, é algo muito parecido com o nosso Tesouro Selic, que pega ali como base a nossa taxa básica de juros chamada de Selic. O TFLO, ele faz isso. Ele vai pegar ali títulos de curtíssimo prazo, para poder ter ali exposição a mais ou menos ali as taxas que o Fed está praticando ali no momento. Então esse tipo de título, esse tipo de ETF, ele costuma ser legal aí para quem busca sofrer menos oscilações e quer ter uma variação com o patrimônio de acordo com a taxa de juros básica dos Estados Unidos. Mas enfim, a gente tem outros ETFs aqui, falamos sobre aqueles mais seguros. Agora vamos para títulos um pouco mais arriscados. A gente tem o ETF LQD, que investe em títulos de empresas de baixo risco. Geralmente são empresas que têm uma taxa, pelas agências que classificam essas empresas, tem uma classificação mais elevada. Uma taxa não, né? Tem uma classificação mais elevada. Então essas empresas têm um risco muito menor embutido nelas. E o LQD ele faz justamente isso, pega empresas de baixo risco. E a gente tem também o ETF PGX, que investe em títulos de empresas de menor qualidade de crédito. E aqui a gente tem um ETF um pouco mais arriscado, mas na média ele tende a pagar um pouco mais quando a gente fala de rentabilidade, já que ele está pegando empresas mais arriscadas. E a gente tem aqui, para fechar nossa lista de ETFs mais arriscados, eu não recomendo muito que vocês coloquem o dinheiro de vocês nesses ETFs. Eles podem ter uma atratividade maior quando vocês derem uma olhada neles. Inclusive tem vídeo aqui no canal que eu explico como analisar um ETF. Tá? E aí você consegue, através desse vídeo, vou deixar ele no final aqui, você consegue através desse vídeo descobrir o que você olha lá na hora de escolher um ETF, lá você consegue ver até os ETFs de renda fixa. Nosso último ETF aqui é o HYEM, que ele investe em títulos de empresas de mercados emergentes. Esse aqui costuma ser o mais arriscado de todos, tá? Enfim, essa parte dos ETFs mais arriscados, eles pegam a parte de corporate bonds que eu falei para vocês no início do vídeo. São empresas que emitem títulos para se financiar, pagam juros para isso, geralmente juros mais altos do que o Tesouro Americano, porque tem risco embutido maior. Para serem atrativas, elas têm que pagar mais, mas tem o risco da empresa quebrar. Basicamente, são esses os ETFs. Como eu falei, vou deixar a relação aqui embaixo. Mas o ponto aqui importante, pessoal, que eu gostaria de salientar para vocês, é que a renda fixa em dólar, ela não necessariamente é para todo mundo como a renda fixa em real. A renda fixa em real, ela tem um papel muito importante na nossa carteira, que é equilibrar risco e trazer também liquidez para nós. O que é liquidez? É conseguir acesso ao dinheiro muito rápido. Já a renda fixa em dólar, ela não precisa fazer parte da maioria da carteira de investimento de vocês. Porque a renda fixa no Brasil, primeiramente, paga muito bem. Tem um juros real muito bom. Quando a gente olha, por exemplo, para o IPCA+, pagando mais 6%, inflação mais 6%, é uma rentabilidade muito interessante no longo prazo. Então, isso por si só traz um aspecto importante para a gente colocar a renda fixa brasileira na nossa carteira e a gente focar nos Estados Unidos em equity, empresas, em stocks, em REITs, que são empresas imobiliárias, que a gente fala bastante aqui no canal também, porque dessa forma a gente consegue aproveitar o melhor do mercado americano, que é o crescimento exponencial das empresas. A renda fixa em mercados desenvolvidos costuma ser muito menos atrativas do que renda fixas em países emergentes como o nosso, já que o nosso risco é maior, e aquela relação, risco versus taxas, Geralmente, quando você corre mais risco, você busca uma taxa mais elevada e a nossa renda fixa ela cumpre esse papel. Agora, se você quiser ter uma parte do seu patrimônio para ele ter menos volatilidade do que as stocks, do que os REITs, que são empresas, a parte de equity, que variam bastante, de repente você só quer ter uma parte do seu patrimônio variando com o dólar, ali para não perder para a inflação,
a inflação dolarizada, claro, você pode optar por aqueles títulos de curto prazo que eu falei aqui. Agora, aqueles títulos de longo prazo que são atrelados ali mesmo ao governo, como o TLT, eu não acho que seja o melhor caminho, porque você vai ter um título de longo prazo que pode variar e você pode ter oscilação do seu patrimônio também em relação ao dólar. Então, pensando em longuíssimo prazo, é melhor ter equity, melhor ter empresas. E aí, pensando em períodos menores, para você não sofrer de repente, com a oscilação do real frente ao dólar, se você quer dolarizar uma parte do seu patrimônio sem correr risco de renda variável, você pode colocar ali os principais ETFs que eu falei de curto prazo, inclusive o TFLO, que pega aquelas Treasury Notes de curto prazo, que variam com as taxas praticadas ali, a taxa básica de juros praticada pelos Estados Unidos, pode ser um ativo interessante, tá? Fica a critério de vocês aí, de acordo com o perfil de investidor de cada um, tá? Basicamente isso, pessoal. Para quem ainda me conhece, sou Thiago Armentano, e se você chegou até o final desse vídeo, você gostou desse conteúdo, então não custa nada você deixar o like aqui para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Deixa aqui embaixo nos comentários também qual ativo você mais gostou, e se você já investe em renda fixa, eu quero saber como que tá a carteira de investimento de vocês. Inclusive eu falo sobre diversos assuntos relacionados ao exterior também no meu Instagram, se você quiser é só acessar e seguir lá. Também faço caixinha de pergunta, lá você consegue entender um pouquinho mais da minha vida. Pessoal, rede social é isso, YouTube você aprende, Instagram você descobre um pouquinho mais da vida da pessoa, enfim, o pessoal gosta de blogueirar. Chega no Instagram, fica mostrando a vida inteira. É isso, se quiser saber um pouco mais da minha vida, eu tô lá. Tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e, como eu já pedi, deixar o like no vídeo. Tamo junto, um grande abraço. E eu vou deixar o próximo vídeo aqui para vocês entenderem como olhar um ETF e aprender como escolher ETF na carteira de vocês. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê aqui no próximo vídeo.